Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos vivos. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Bem-vindos ao nosso encontro, bem-vindo ao canal do programa Tempo de Recomeçar. É uma alegria para nós podermos nos encontrar mais uma vez. Hoje, dia 1º de outubro, estamos iniciando um novo mês. Quinta-feira, dia de adoração. Dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, que é doutora da Igreja. Nós queremos iniciar esse nosso encontro com sua intercessão, com sua companhia, com o seu exemplo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Santa Teresinha, ela nasceu em 1873 na França e ela faleceu em 1897. Viveu apenas 24 anos e alguns meses, né? Ela que aos 15 anos de idade, ela teve a permissão do então Papa Leão XIII para poder ingressar no Carmelo. Foi uma carmelita, não é? E ela, então, com 24 anos, ela foi acometida por uma forte tuberculose e ela veio a falecer. As suas últimas palavras, ela disse: ó, amo-o, Deus meu, amo-vos. Ela tinha um desejo de ser martirizada, né? Diz nos seus manuscritos que ela queria, ela tinha um imenso desejo pelo martírio. Fui às epístolas, né? Ela relatando, fui às epístolas de São Paulo a ver se encontrava uma resposta. Meus olhos caíram por acaso nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. No primeiro destes li que todos não podem ser ao mesmo tempo apóstolos, profetas, doutores, e que a igreja consta de vários membros. Os olhos não podem ser mão nem ao mesmo tempo. Resposta clara, sem dúvida, não, porém capaz de satisfazer o meu desejo de dar-me a paz. Perseverei na leitura sem desanimar e encontrei esta frase sublime: aspirai aos melhores carismas e vos indico um caminho ainda mais excelente. O apóstolo esclarece que os melhores carismas nada são sem a caridade, e esta caridade é o caminho mais excelente que leva com segurança a Deus. Achara, enfim, o repouso. E ela, então, irmãos, todos os seus gestos, simples ou mais difíceis, ela sempre os oferecia a Deus pela salvação das almas e também na intenção da igreja. Ela era uma pessoa muito íntima de Deus. Ela tinha uma vida intensa de oração. E ela disse que, para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então, ela também disse que a sua vocação na Igreja do Senhor era o amor. Que maravilha, que bonito, né? Quem dera que todos nós descobríssemos essa vocação, que todos nós também tivéssemos esta vida de oração intensa, a ponto de termos assim esse impulso do coração, de termos esse olhar lançado ao céu, como o de Santa Teresinha, que tem uma linda história. A gente precisaria muitas horas para poder falar, né, da sua vida. Ela que mesmo parecia ser tão infantil,
ela dizia que ela queria ser como um brinquedo do Senhor, que pudesse estar nas mãos do Senhor e que Ele pudesse fazer dela o que Ele quisesse. Vamos pegar então a palavra, o Evangelho do dia de hoje, que está em Lucas 10, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhe: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado e nem saudeis pelo caminho a ninguém. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei o que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas, se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou na vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem, nos conduzam para a vida eterna, que perdoe os nossos pecados e nos dê uma vida pura, uma vida de santidade. Irmãos e irmãs, depois de nós estarmos nesse dia celebrando o dia de Santa Teresinha, ela que quis também ser uma missionária. E a missão dela foi exercida em tão poucos anos, no Carmelo. Quem entra no Carmelo só sai de lá quando está doente ou quando morre. Então, seus últimos 8 anos, 9 anos de vida foram praticamente no Carmelo. Como ser, então, missionária? Pelo seu exemplo, pela sua vida que ela teve aí, a ponto de ter sido chamada de doutora da igreja. Veja, ela não escreveu tantas coisas, apenas um pequeno livrinho ela escreveu, e ela é chamada, então, doutora da igreja. Ensinou não com letras, não com seu QI, mas ensinou com o coração, com a sua entrega, com a sua vida. Ela que queria ser este brinquedo nas mãos de Deus para ser manipulada, para ser levada para onde o seu dono quisesse. Então, aqui nós vemos no Evangelho de hoje, começando o mês das missões, nós vemos aqui que Jesus, ele envia 72 discípulos. Em todos os lugares que ele ia, ele mandava de 2 em 2. Por que 2 em 2? Um era suporte para o outro. Um ajudava o outro. Um levantava o outro quando caía, ajudava
quando estava cansado. E assim eles se revezavam e ajudavam mutuamente, e a palavra de Deus não parava de ser anunciada. E o Senhor falava que a messe era grande. Tinha muito mais lugar para eles irem. E os operários eram poucos. Pensem bem, 72 discípulos, 36 duplas, precisaria muito mais, né? E ele falava: roga, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários para essa messe. Irmãos, você e eu também, que somos batizados, somos chamados, somos enviados para preparar o caminho do Senhor. Em todos os lugares que o Senhor iria percorrer, alguém ia à frente preparando a sua chegada. Nós também somos esses que devemos ir à frente do Senhor para preparar o caminho. Nós não somos o Senhor. Nós somos aqueles que vão preparar o caminho. Assim como João Batista foi, assim como esses 72, que nós não temos o nome deles, né? Mas esses 72, justamente, não tem o nome aqui porque nós podemos estar incluídos nesse número de 72, para sermos anunciadores da Boa Nova, sermos anunciadores da Palavra de Deus. Nós víamos, se nós pegarmos um pouquinho antes desse Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele já tinha ali os seus apóstolos, ele tinha outros já que o seguiam, e ele, depois então, ele chamou a esses, enviou a esses. O Senhor enviou. E ele disse para eles: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Quer dizer, o Senhor prepara os seus enviados. Ele mostra e ele previne, dizendo que a vida de quem anuncia, a vida de quem evangeliza, a vida de quem faz missão, não é uma vida fácil. Não é maré mansa, né, como nós dizemos. É difícil. É cordeiro no meio de lobos. O cordeiro, um animalzinho tão singelo, né, tão ali, tão frágil, vamos dizer assim, no meio dos lobos, que são altamente agressivos, carnívoros, né? E eles, então, o Senhor faz esta comparação. Mas o Senhor, ele vai junto. Ele não nos deixa sozinhos. E ele falava para que não se apegassem a muitas coisas, que não levassem mochila, não levassem calçados, mas que fossem, e que não ficassem parando pela estrada para cumprimentar as pessoas, porque essas pessoas, muitas vezes, que nós paramos em meio às nossas missões, em meio à nossa caminhada, em meio à nossa decisão de seguir o Senhor, essas pessoas nos tiram o nosso entusiasmo. E ele falava: vão em frente, e vão e entrem em todos os lugares que vocês estiverem, sejam embaixadores da paz. A paz esteja convosco, a paz esteja nessa casa. Essa era a ordem do Senhor. E lá aonde vocês chegarem, vocês permaneçam ali, curem os enfermos que ali estiverem, e diga que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem principal do evangelizador, do missionário. Mostrar e prevenir que o reino de Deus está próximo. Para aqueles que acreditam, não falta muito. Para aqueles que não acreditam, alertar: olha, o reino de Deus está próximo, preparai-vos. E é isso que nós somos chamados, então, a preparar o caminho do Senhor, a anunciar que o reino de Deus está próximo, a sermos embaixadores da paz. Se alguém não nos aceitar, se alguém quiser tirar da nossa cabeça, se alguém nos injuriar, se alguém nos desfizer, nós façamos como Jesus falou: ao sair daquela cidade, sacudi a sandália. O pó que se lhe esfregou
da sua cidade sacudir contra eles. Quer dizer, não leve isso para sua casa, para a sua vida. Não leve o constrangimento para junto de você. O Senhor está contigo. Irmãos, é isso. Vamos então, seguindo o ensinamento de Teresinha, seguindo aqui o envio do Senhor, orai para que o Senhor envie mais operários para a messe. Também a oração é um impulso do coração. Impulsionados pelo Espírito de Deus, elevemos a nossa oração ao Senhor, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmão, irmã, compartilhe esse nosso vídeo, ajude-nos a evangelizar. Inscreva-se no nosso canal, ative também o sininho para que nós possamos assim sempre levar a palavra de Deus, crescermos juntos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.